Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 2 e 3 de maio de 2018. Oi, Karina. Oi, William. Usa o foro por prerrogativa de função ou usa o foro privilegiado? Todo mundo tem falado muito nesse foro privilegiado, mas para nós constitucionalistas isso soa um pouquinho de forma pejorativa. Mas até os ministros, durante a sessão plenária da quarta-feira e da quinta-feira, utilizaram essa expressão, acaba ficando popularmente dominada, como diz o outro. Mas a palavra ou a expressão que deve ser utilizada para estarmos dentro da linguagem técnica constitucional é foro por prerrogativa de função. Esse seria o tecnicamente correto. Que foi o grande destaque da semana, apesar dos ministros terem votado matéria eleitoral também, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade foi julgada no finalzinho da sessão plenária da quinta-feira, envolvendo a possibilidade ou não, o questionamento foi feito em razão, em face da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que proibiu a utilização do telemarketing para fazer a realização das propagandas eleitorais. Essa resolução foi confirmada e, portanto, não se pode fazer propaganda eleitoral via telemarketing para essas próximas eleições, mantida a constitucionalidade da norma. Mas, como você disse, o grande destaque da semana, sem dúvida alguma, foi a conclusão da discussão trazida no plenário pelo relator ministro Luiz Roberto Barroso em uma questão de ordem, em uma ação penal que estava sob a competência do Supremo para proferir o julgamento de um ex-deputado federal e cujo processo criminal teria começado no Tribunal Regional Eleitoral, ido depois para a primeira instância eleitoral em razão dele ter deixado de ser prefeito, depois ele se tornou deputado federal, o processo veio para o Supremo Tribunal Federal e depois de terminado o mandato dele, renunciado como deputado federal, voltando à prefeitura do Rio de Janeiro, salvo engano de Cabo Frio, um município do estado do Rio de Janeiro, a pergunta se faz: deve o Supremo proferir a sentença condenatória em razão da corrupção que havia sido acusado esse ex-deputado, ou, mais uma vez, o processo deveria voltar para a primeira instância da Justiça Eleitoral para proferir o julgamento? Então, a grande discussão que veio ao Supremo é sobre essa prerrogativa de foro prevista na Constituição para parlamentares federais, deputados federais e senadores da República. O ministro Luiz Roberto Barroso trouxe essa discussão em questão de ordem na ação penal ao plenário para se discutir uma restrição, uma possibilidade de se interpretar a Constituição para restringir esse sobe e desce dos processos criminais quando envolvidos autoridades que tenham, como diz a Constituição, prerrogativa de foro em razão da função exercida a partir do momento em que eles são diplomados, ou se não, se há uma forma de se manter a competência de um determinado órgão do Poder Judiciário para proferir essa sentença antes dele ter cometido esse crime, ou se esse crime teria alguma relação com o mandato, enfim, uma proposta que foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando do início do julgamento, no ano passado, em 2017, e que acabou sendo confirmada na sessão plenária de quinta-feira, quando então faltava apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, que ficou vencido, mas cuja voto foi proferido durante a maior parte da sessão da quinta-feira. Concluído esse julgamento, então, que já há um ano vinha aqui no Supremo Tribunal Federal, foi interrompido por 2 vezes, em razão de pedido de vista, primeiro do ministro Alexandre de Moraes, o primeiro a divergir do relator, e depois um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, com quem o julgamento foi retomado na sessão da quarta-feira. Mas o que ficou decidido sobre esse foro privilegiado, como a maior parte das pessoas tem entendido, ou essa prerrogativa de foro em razão da função? A Constituição estabelece que determinadas autoridades têm órgãos no Poder Judiciário competentes para processá-las e julgá-las. No caso dos deputados federais e senadores da República, o órgão para processar e julgar criminalmente, vamos deixar isso bastante claro, William, que essa prerrogativa de foro é somente para ações criminais, para deputados federais e senadores, o órgão competente para processar essas ações é o Supremo. Mas a partir da decisão que foi tomada nessa semana, só fica aqui no Supremo Tribunal Federal aquelas ações, aqueles crimes que foram praticados durante o exercício do mandato por esses deputados ou senadores e que tenham relação com o exercício da função.
todas as outras ações criminais que vieram ao Supremo em razão do deputado ter sido diplomado, ter ganho as eleições, elas deverão voltar para as instâncias ordinárias, para a primeira instância, para que o juiz de primeiro grau possa proferir a decisão ou mesmo dar continuidade a esse processo. E com isso, reduz-se consideravelmente o número de ações penais que passam a ser da incumbência ou da competência do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o Supremo retomou o julgamento sobre a restrição do foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado a parlamentares. Toda a sessão plenária foi dedicada a esse julgamento. O julgamento sobre o alcance do foro por prerrogativa de função começou em maio de 2017. Na ocasião, 6 ministros, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Marco Aurélio, o decano Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, acompanharam o relator, ministro Luiz Roberto Barroso. Para a maioria já formada, o foro deve ficar restrito ao crime cometido durante o exercício do cargo e ter relação com a função de parlamentar. Na sessão dessa quarta, votaram os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Os dois acompanharam a divergência proposta em novembro do ano passado pelo ministro Alexandre de Moraes. Para eles, a restrição da prerrogativa de foro em razão da função deve ser para crimes cometidos a partir da diplomação do parlamentar, sendo que os delitos podem ou não estar relacionados ao cargo. Penso que o marco para se manter inalterada a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação penal deva ser o momento em que concluída a fase de produção de provas. Vale dizer, o momento em que encerrada a fase do artigo 10 da Lei 8.038/90, assim declarada pelo relator, em que momento? No momento em que determina a intimação das partes para alegações finais. Nesse contexto, primeiro, realizadas as diligências complementares requeridas pelas partes e deferidas pelo relator, ou segundo, indeferida sua realização, dando ensejo à determinação de abertura de vista das partes para alegações finais, restará perpetuada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação penal, sendo, portanto, irrelevantes eventuais alterações de fato derivadas da renúncia ou da cessação, por qualquer outro motivo, do mandato parlamentar ou da função pública que atraia a causa penal a esta Suprema Corte. Em conclusão, senhora presidente, ressalvando minha posição pessoal quanto à impossibilidade de se interpretar restritivamente a prerrogativa de foro dos membros do Congresso Nacional junto ao Supremo Tribunal Federal, eu resolvo a questão de ordem no sentido de, primeiro, fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação, marco objetivo, independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão, marco também objetivo. Segundo, estabelecer que a renúncia ou a cessação por qualquer outro motivo do mandato parlamentar ou da função pública que atraia a causa penal à Suprema Corte após o encerramento da fase do artigo 10 da Lei nº 8.038/90, com a determinação de abertura de vista às partes para alegações finais, não altera a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação penal. É assim que voto, senhora presidente. Tal como o ministro Toffoli, eu vejo que a matéria já está decidida. Já temos 8 votos, aliás, com o voto do ministro Toffoli, temos agora 9 votos. Eu entendo que, se adotarmos esta saída sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, nós estaríamos, de certa maneira, conservando o cerne da garantia que cerca uma atuação independente e desabrida, autônoma dos parlamentares, que, aliás, data desde a Revolução Francesa de 1789. Todos nós sabemos que, naquele momento, os parlamentares emergem como representantes do povo soberano. Quando se coloca de lado, se impõe um fim às monarquias absolutistas, o poder se concentra no parlamento, nos representantes do povo, se acaba com os 3 estamentos, com a aristocracia, o clero e o terceiro estado. É nesse momento que se dá toda a garantia para a atuação dos representantes do povo, dos parlamentares, que não podem ser presos, não podiam ser presos, desde a hora que deixasse a sua casa, passando pelo parlamento até o momento que retornasse. Então, esta solução proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, protege o parlamentar
contra, digamos assim, alguma ação de natureza temerária que possa, eventualmente, tisnar ou dificultar o pleno exercício do mandato. Entendo que aqueles crimes que foram praticados antes da diplomação, como propostos, porque não interferem a rigor, ou pelo menos não com tanta intensidade no exercício do mandato, deve ficar a cargo das instâncias ordinárias apropriadas. E, nesse modo, então, a bem até do consenso, adoto a divergência apresentada ou levantada, em primeiro lugar, pelo ministro Alexandre de Moraes, agora perfilhada também pelo ministro Dias Toffoli. Nós vamos para um rápido intervalo. Plenárias, volta já. O Plenárias está de volta. Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que o foro por prerrogativa de função vale para parlamentares federais que tenham cometido crimes durante o exercício do cargo e que tenham relação com a função. A votação foi concluída na quinta-feira. No início da sessão plenária, o ministro Dias Toffoli apresentou um reajuste no voto proferido no dia anterior, na questão de ordem na ação penal 937, na qual se discutia a possibilidade de restrição do foro por prerrogativa de função. Além de fixar a competência do STF para processar e julgar os membros do Congresso Nacional, seu voto deu maior extensão à matéria, fixando também a competência de foro prevista na Constituição Federal para os demais cargos, exclusivamente para crimes praticados após a diplomação ou a nomeação, independentemente da sua relação ou não com a função pública em questão. Depois da alteração do voto do ministro Dias Toffoli, o voto que faltava para encerrar o julgamento do ministro Gilmar Mendes. Vamos rever como foi a sessão da quinta-feira. No começo da sessão, o ministro Dias Toffoli fez uma alteração no voto dele de ontem. Ele indicou que a restrição de foro deve alcançar todas as autoridades e não só deputados federais e senadores. O meu voto proferido na data de ontem sempre teve, ao aderir à proposta formulada pelo ministro Alexandre de Moraes da diplomação, como um arco a partir do qual todo e qualquer crime praticado, mesmo que sem ser em razão da função, tivesse a prerrogativa de foro e os anteriores não, sempre procurei aí a objetividade e a clareza da nossa decisão. Muito embora o caso concreto envolva parlamentar federal, no caso um deputado federal, que hoje já nem mais é deputado federal, mas é prefeito, e tendo em vista que a nossa decisão aqui proferida suscitará, isso não há dúvida, suscitará questionamentos a respeito da sua extensão ou não a outros detentores de foro por prerrogativa de função, eu vou fazer um adendo ao meu voto e uma retificação da conclusão do meu voto, que eu peço para a assessoria divulgar aos eminentes pares e a Vossa Excelência, no sentido de já trazer alguns balizamentos em relação a outros cargos e funções no que pertine à aplicação ou não do foro por prerrogativa de função. Tendo em vista a ideia de isonomia, ou seja, não podemos apenas e tão somente restringir o foro aos parlamentares. Nós temos que, de acordo com o princípio da isonomia, então, aplicar esta interpretação a todos quanto tenham, por força da Constituição Federal, foro de prerrogativa. Disse ainda que os estados não podem definir qual autoridade tem direito ao foro. Já decidimos várias vezes que leis estaduais que tratam, por exemplo, de crime de responsabilidade de governadores são inconstitucionais. E por que o são? Porque legislar sobre processo penal e a natureza do crime de responsabilidade, esta Corte já assentou que é uma natureza penal, administrativa, mas penal, político-penal, e que, então, as leis estaduais ou constituições estaduais não podem, sobre ela, disciplinarem. Também entendo que já temos, então, jurisprudência nesta Corte, no sentido de entender
que não compete às constituições estaduais estabelecerem foros por prerrogativa de função. Seja, por exemplo, um secretário de Estado. A Constituição Federal não prevê que um secretário de Estado tenha foro de prerrogativa. Mas constituições estaduais o fazem. Isso é matéria de legislação exclusiva da União na forma do artigo 22 da Constituição Federal. Só neste caso das constituições estaduais, em razão daquele relatório feito no Senado, serão mais de 16 mil casos de cargos que têm hoje foro que imediatamente cairiam. Em seguida, o ministro Gilmar Mendes, o último a votar, também decidiu ampliar a restrição para todas as autoridades. Ele citou ainda que o Brasil conta com um modelo mais amplo de prerrogativa de foro, a limitação é incompatível com a Constituição e a necessidade de reestruturação do sistema criminal. A nova interpretação vem embalada em argumentos consequencialistas. É apresentada como uma solução para desafogar os tribunais, acelerar a punição de poderosos, afastar influências políticas nos processos penais. Tenho que a nova interpretação não traz a perspectiva de uma melhora do sistema judiciário em geral ou na persecução penal em particular. Entendo que o mesmo critério que se adota para deputados e senadores há de ser aplicado também, aquilo que foi dito pelo ministro Dias Toffoli, em relação aos demais ocupantes de funções, juízes, promotores, comandantes do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, membros do Tribunal de Contas da União e tudo mais. Os fatos que não disserem respeito à sua atividade, ou pelo menos que não guardarem relação com o exercício posterior à sua nomeação, foi a fórmula que o ministro Toffoli colocou, ficarão na primeira instância. Como voto, presidente. Antes de anunciar o resultado do julgamento, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, ressaltou a importância dos juízes brasileiros e o trabalho deles feito pelo país. O Supremo Tribunal Federal, acho que pelos 11 ministros, honra os juízes brasileiros, porque a força de trabalho do Poder Judiciário está nos 18 mil juízes, aproximadamente, que estão trabalhando e que trabalham muito. O juiz brasileiro é, antes de tudo, um grande brasileiro e tem dado cobro exatamente a isso que é o seu trabalho, que é o seu ofício. E tenho certeza que nós, 11, somos exatamente aqueles responsáveis para que cada vez mais os juízes brasileiros tenham melhores condições de trabalho para o cidadão receber uma melhor jurisdição. Eu, da minha parte, para usar uma expressão mais comum, digo que eu sou fã do juiz brasileiro, pelo tudo que ele tem feito e tem se dedicado. Com o voto dos 11 ministros sobre a prerrogativa de foro em razão da função, o STF decidiu que o alcance deve ser restringido e, por maioria, concluíram que vão permanecer no Supremo as investigações contra crimes cometidos por deputados federais e senadores durante o exercício do mandato e relacionados ao cargo de parlamentar. A ação penal contra o ex-deputado federal Marcos da Rocha Mendes, que trouxe a questão de ordem sobre o foro privilegiado, será remetida à Justiça Eleitoral de primeiro grau. Karina, 3 correntes foram abertas, prevalecendo a do relator, né? É, exatamente, William, mas o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a divergir do relator, entendendo que esses crimes não deveriam ser apenas aqueles cometidos em razão da função para poder manter a prerrogativa de foro do Supremo, ou seja, o Supremo poderia julgar todo e qualquer crime cometido pelos deputados federais ou senadores no exercício do mandato, com ou sem relação com a sua função, esse crime cometido. Mas essa posição ficou vencida. Acompanhou o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Ricardo Lewandowski e, num primeiro momento, o ministro Dias Toffoli, que na quinta-feira abriu a terceira corrente, que acrescentou ao seu voto, além desse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, também uma interpretação que se daria à Constituição para estabelecer
que as constituições dos estados e a lei orgânica do Distrito Federal não poderiam, de qualquer forma, ampliar o rol de prerrogativas já existentes na Constituição Federal. E foi nesse sentido também que o ministro Gilmar Mendes acabou votando na quinta-feira, encerrando toda essa discussão. Mas a corrente prevalente foi a do ministro relator, desde o início, o ministro Luiz Roberto Barroso, proferindo o seguinte entendimento: só fica no Supremo Tribunal Federal ou só inicia no Supremo ações penais contra deputados federais e senadores por crimes praticados após a diplomação e que tenham relação com o cargo exercido. Caso não seja essa a situação, a competência é do juiz de primeira instância, que serão julgados como cidadãos comuns, como eu, você ou qualquer outra pessoa que eventualmente seja acusada de ter cometido qualquer crime. E ainda, o ministro Luiz Roberto Barroso estabeleceu também um marco temporal para se perpetuar, foi a palavra que foi dita durante o julgamento, e nesse ponto o ministro Marco Aurélio ficava vencido, ou para prorrogar a competência do Supremo Tribunal Federal. Então, ele disse, quando o Supremo, por exemplo, der uma decisão determinando a intimação das partes para a apresentação das alegações finais, ou seja, já significa que a fase da instrução processual penal já foi esgotada e, portanto, o processo já está aparelhado para receber essas alegações finais e depois a sentença, a partir da publicação desse despacho de intimação, já fica prorrogada a competência do órgão julgador, independentemente do parlamentar perder o mandato ou vir a ser diplomado posteriormente numa eventual situação nesse sentido. Então, aqui no Supremo, a circunstância do caso concreto tratava-se de um ex-deputado federal que cometeu um crime antes da diplomação. Então, a partir deste entendimento, o que aconteceu com o ex-deputado que trouxe, cujo caso trouxe essa discussão ao plenário? Os ministros determinaram que, como ele já não era mais deputado, o crime cometido não era em razão do mandato dele, esse processo, essa ação penal deveria retornar à primeira instância para que a Justiça Eleitoral de primeiro grau profira a sentença condenatória, já que se tratava de um crime eleitoral. E essa foi a decisão que prevaleceu no Supremo na quinta-feira, com o resultado dessa questão de ordem e o julgamento dessa ação penal, determinando a remessa para a vara, para a primeira instância eleitoral. E ainda na sessão desta quinta-feira, os ministros decidiram manter a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que proíbe propaganda eleitoral por meio de telemarketing. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, atualmente presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro decidiu acompanhar o entendimento do relator da ação, ministro Edson Fachin. Ele votou na sessão do dia 5 de abril e considerou que não é inconstitucional a resolução do TSE que proibiu propaganda eleitoral via telemarketing em qualquer horário. Nessa quinta-feira, o ministro Luiz Fux disse que esse tipo de ação eleitoral pode causar transtorno. Ela se destina a impedir transtornos no local de descanso dos indivíduos, que certamente seriam invadidos por um sem número de chamadas telefônicas indesejáveis, provenientes de dezenas, por vezes centenas de candidatos, no curto espaço de tempo de mais ou menos 45 dias em que se desenvolvem as campanhas eleitorais. Também votaram pela constitucionalidade da norma os ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, o decano Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Estamos chegando ao final do programa Plenárias. Karina, encontro marcado na próxima semana? Na próxima semana, no Direto do Plenário, quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, e no final de semana com plenárias. Muito bem, eu volto na segunda, no Jornal da Justiça, segunda edição. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.